Olá, no ar mais um Clipping Eletrônico. No ano passado, o SUS realizou mais de 1 milhão de atendimentos com uso de terapias alternativas. E, recentemente, o Ministério da Saúde incluiu mais 10 práticas. Agora são 29 tipos de terapias alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde. Bom, para discutirmos essa questão que divide as opiniões de especialistas, nós recebemos hoje no programa o Renato Françoso Filho, que é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Renato, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, uma boa tarde a você, Felipe, ao Silvio, ao Ricardo e a todos os senhores e senhores. Nós recebemos aqui também o Silvio Eduardo Valente, que é médico, presidente da Comissão de Direito Médico da UAB de São Paulo e mestre e doutorando pela Faculdade de Direito da USP. Tudo bem, Silvio? Prazer recebê-lo novamente. Prazer é meu de estar aqui novamente, uma honra. Completando o nosso time aqui, a nossa mesa, o Ricardo Monesi, que é pesquisador do Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas da Unifesp, pós-doutor e doutor pela Unifesp, mestre pela USP. Tudo bem? Prazer recebê-lo também. Prazer é meu, Felipe. Uma boa tarde a todos os telespectadores e aos componentes da mesa. E lembrando que você que está nos assistindo também pode participar enviando sua pergunta ou seu comentário para a gente pelo telefone 3396-4944 ou pela nossa transmissão ao vivo no facebook.com/Câmara São Paulo. Bom, vamos lá. Qual que é a opinião de você sobre a questão desse uso de tratamentos alternativos pelo SUS? Alguém gostaria de começar? Eu gostaria, Felipe, então, se me permite. Vamos lá, Ricardo. Eu acho que nós estamos num momento onde nós precisamos dar alguns esclarecimentos às populações. Populações por quê? Porque, na verdade, nós somos um caldeirão étnico e um caldeirão cultural, né? E que nos permite não falarmos mais em terapias alternativas, mas sim em práticas integrativas e complementares em saúde. E que a população fique sabendo que nós, que estamos inseridos dentro desta questão, estamos aí sendo referendados por questões que vêm da própria Organização Mundial de Saúde há mais de 20 anos e também estamos neste momento respaldados por uma política nacional de práticas integrativas e complementares em saúde, onde nós temos aí 29 práticas, como você tinha nos dito. E além de tudo isso, nós temos hoje em dia os maiores centros de pesquisa do Brasil e do mundo fazendo abordagens dentro deste sentido. Ainda dentro de um contexto que sai da questão do cuidado, mas que vem para a questão da política, temos hoje em dia a Frente Parlamentar de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. E uma coisa também que é extremamente importante falar à população: em momento algum, nenhuma pessoa que trabalha seriamente dentro das práticas integrativas e complementares quer que seja excluído o tratamento médico convencional e ortodoxo. E eu não falo isso apenas como um pesquisador das práticas, eu falo isso como um professor de faculdade de medicina e também de outras áreas de saúde. Então, que fique claro à população, nós não queremos ser uma alternativa. Nós queremos sim que estas práticas sejam pesquisadas sob sua segurança, eficácia, efetividade, sua relação custo-benefício, mas que de maneira alguma toda a questão do conhecimento médico tradicional seja de maneira alguma excluído ou interrompido. Que é a nomenclatura dada aí pelo SUS, que são as práticas realmente integrativas ou complementares à medicina convencional, né? Silvio, então, para a gente abrir o debate aí, qual que é a sua opinião em relação ao uso desse tipo de tratamento? Então, essas práticas foram introduzidas no nosso meio, no serviço público, em 2006, salvo engano, né? As práticas integrativas e complementares. E agora o que essa resolução 849 fez foi ampliar esse rol, né, de uma forma bem chamativa, até colocando práticas até não muito conhecidas no meio médico, no meio de saúde, né? Então, uma primeira diferenciação que eu gostaria de fazer seria entre aquelas práticas que alguns ainda consideram alternativas, como a homeopatia e a acupuntura, mas que são acolhidas pelo meio médico, porque já existe toda uma expertise, todo um estudo, toda uma formação em termos de curso, de especialização, e que dá um certo respaldo muito mais embasado para elas.
de algumas outras práticas que são muito ainda questionáveis, né? Que entraram agora nesse rol. Eu, sinceramente, algumas delas eu não tinha nem ouvido falar. Né? Então, essa acho que é uma diferenciação que a gente tem que fazer, de algumas coisas que têm um embasamento acadêmico e outras que ainda não têm. Segunda questão, a gente tem um cobertor curto, né? Quando a gente fala em saúde pública, realmente o SUS tem um cobertor curto. A gente está num país que ainda está numa crise financeira, né? Muito, muito forte. O SUS tem um problema de custeio muito evidente, né? Isso causa essas distorções que a gente vê no serviço público, ainda que o SUS também tem as suas grandes tem seus grandes trunfos. Eu vou citar aqui vacinação, tratamento da AIDS. A gente tem centros de excelência em relação principalmente a serviços universitários, enfim, a área dos transplantes, né? Mas o cobertor é curto. Então, assim, será que vale a pena nós investirmos em práticas que, como o Ricardo falou, que é pesquisador, ainda estão em pesquisa, e não darmos sustentação àquelas práticas que realmente têm um foco muito grande em mortalidade em termos de saúde pública? Por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou mastologista. A gente não tem mamografia suficiente para a nossa população. Também sou ginecologista. Nem toda a nossa população tem acesso ao Papa Nicolau, que é um exame básico, né, de prevenção de câncer de colo uterino. E a mamografia, por seu lado, é o único exame diagnóstico que comprovadamente diminui a mortalidade por câncer de mama. Ou seja, se você tem recursos alocados, limitados, tem um problema de custeio e também de gestão, será que vale a pena você investir em coisas que ainda estão sendo pesquisadas? Essa é a minha colocação. E dessas 10 novas terapias aí que foram incluídas recentemente, não vou citar todas aqui, mas algumas aí só para a gente citar: constelação familiar, técnica de representação espacial das relações familiares que permite identificar bloqueios emocionais de gerações ou membros da família. Cromoterapia, que utiliza as cores no tratamento das doenças com o objetivo de harmonizar o corpo, e uma outra aqui que é a hipnoterapia, o conjunto de técnicas que pelo relaxamento e concentração induz a pessoa a alcançar um estado de consciência aumentado para alterar comportamentos indesejados. As duas únicas aí que são aceitas, né? No caso, é a homeopatia e a acupuntura, é isso, sim, né? Mas já vinham de resoluções anteriores. Ok. Renato, por gentileza, a sua opinião inicial em relação a essa questão. Eu aprendi na Faculdade de Medicina, com o professor Zandoval, de endocrinologia, que a medicina é a ciência das verdades transitórias, tornadas definitivas apenas para fins didáticos. Isso significa que o conhecimento médico se multiplica e se renova com uma velocidade espantosa. A tecnologia, os conhecimentos científicos na área médica se renovam de uma maneira espantosa. São 2 milhões de trabalhos científicos publicados ao ano. Isso significa uma avalanche de conhecimento que tem que ser analisado com um espírito muito crítico para que você selecione os trabalhos que realmente valem a pena, são corretos, são fundamentados do ponto de vista científico e podem ser assumidos pela comunidade médica no sentido de resolver os problemas de saúde da população. Por isso se desenvolveu uma área do conhecimento chamada medicina baseada em evidências. O que isso significa na prática? Que existe uma instituição ou algumas instituições que selecionam os trabalhos e verificam. Não, realmente esses trabalhos mostram que determinado tipo de tratamento, determinado tipo de droga, determinado tipo de prática médica realmente traz benefício à população. Então, isso que embasa os conselhos, a Associação Médica Brasileira, as sociedades de especialidades aceitarem determinadas práticas, determinadas drogas, determinadas condutas e dizer, não, a população, realmente isso traz benefício. O Silvio colocou de uma forma muito sábia. Nós vivemos um país em que nós somos um dos piores países do mundo em investimento em saúde pública. Não obstante, o SUS
é o mais abrangente sistema público de saúde do mundo, tá bem? Só que isso precisa de dinheiro. O advento das novas tecnologias com comprovação científica não conseguem ser incorporados ao SUS porque falta dinheiro. Mas nós sabemos que ele traz bom resultado, mas falta dinheiro para que a gente treine as pessoas e consiga implantar isso de forma abrangente, de forma equânime para toda a população. Quando o governo, através do seu Ministério da Saúde, resolve colocar 17,2 bilhões de reais nessas práticas agora incorporadas, né, nós estamos tirando a possibilidade de que esse dinheiro seja revertido em práticas absolutamente comprovadas. É importante que a gente diga também, Felipe e senhoras e senhores, que isso não significa que uma prática reconhecida pela comunidade científica seja 100% eficaz em todos os casos, porque depende da resposta biológica, depende da imunidade, depende de como esses recursos são aplicados, esses recursos terapêuticos são aplicados, por quem são aplicados, com o treinamento que o médico deve ter para aplicá-los. Mas, seguramente, são métodos com comprovação científica, com base científica, com uma avaliação pela comunidade científica. O grande perigo que fica, além de tudo, é que, muitas vezes, com o uso dessas práticas que agora estão sendo colocadas, nós corremos o sério risco de retardar uma investigação diagnóstica e uma implementação de um determinado tratamento, porque o indivíduo está com uma determinada prática que vai dificultar o acesso dele ou vai retardar o acesso dele aos recursos terapêuticos de comprovação científica, cirurgia, aplicação ou administração de alguma determinada droga, enfim. Então, se já temos enormes dificuldades do acesso da população ao serviço médico conservador ou tradicional, imagina se ainda assim eu permitir que esse indivíduo fique com uma determinada prática de dificuldade, nós temos sérias dificuldades de comprovação científica ainda, está no caminho da certificação científica, e aí nós vamos retardar ainda mais o acesso da população às práticas que nós entendemos sejam aquelas com comprovação científica. Estes são os dilemas que nós enfrentamos. Oxalá tivéssemos dinheiro para tudo, mas o cobertor é curto. E em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, esse é o grande problema. Tá certo. Bom, eu queria saber a opinião de vocês, então, em relação a algumas outras questões. Por que só essas duas práticas, né, e a homeopatia e a acupuntura, são reconhecidas, de fato, aí pelo Conselho Federal de Medicina? Faltam estudos para essas outras práticas, realmente? E eu queria entender um pouquinho o peso nessa balança aí. O SUS permite essas práticas, o Conselho Federal de Medicina não aconselha. O que pesa mais aí? Como é que se equilibra essa questão? Vamos lá, Ricardo. Bom, Felipe, primeiramente, professor, da mesma maneira que o senhor aprendeu na faculdade, eu também venho aprendendo como pesquisador que a ausência de evidências não constitui-se como evidência da ausência de um fato ou fenômeno. E nós temos inúmeros estudos que demonstram muitas vezes, estudos que seguem o padrão ouro dentro da academia, duplo cego, placebo randomizado controlado, que muitas drogas possuem efeitos inferiores, por exemplo, à questão de administração de placebos. Então, primeiramente, Felipe, eu gostaria de colocar isso com todo respeito. Ao Silvio, eu gostaria de colocar também a questão de que nós temos um sistema único de saúde que sim, precisa de investimentos em toda a cadeia, não apenas médica, mas em toda a cadeia de cuidados, ok? Hoje nós temos um corpo extremamente robusto de produção científica. Com todo o perdão, a 849 de 2017 acrescentou 10 práticas à resolução 971 de 2016. Essa resolução nova que saiu, acrescentando mais 10 outras práticas, já tem uma outra numeração. E, na verdade, muitas das práticas que, infelizmente, as pessoas não ouvem falar
são práticas que a população vem utilizando, Felipe. A própria acupuntura e a homeopatia, ela já sofreu num passado não muito distante, muita resistência da classe médica. Hoje em dia, por exemplo, nós temos a questão da antroposofia, temos a questão de outros tipos de abordagens terapêuticas, como uma abordagem chamada de terapia comunitária integrativa, professora Adalberto Barreto do Nordeste, que é uma terapia que vem sendo estudada e por ensaios extremamente rigorosos no mundo inteiro, dada a sua importância. Então, o que nós queremos falar? O SUS, na verdade, e o Ministério da Saúde, neste momento, não quer tirar recursos do que é mais importante. Na verdade, o mais importante que nós gostaríamos de frisar é a saúde da população, do ponto de vista biológica, psicológica e social, conforme preconizado pela OMS. E aí a grande questão é, se a OMS, desde 1992, vem indicando a utilização e a pesquisa dentro deste rol de práticas, que hoje em dia, inclusive, até para que o doutor saiba, hoje em dia existem as chamadas pesquisas em medicina integrativa baseada em evidências, que na verdade cobre essas 29 práticas aí, inclusive as terapias, digamos, mais desconhecidas do público, não é, doutor? Nós temos hoje, por exemplo, estas ferramentas e temos para o telespectador saber e para que até o telespectador possa ter acesso a essa informação, o maior centro de pesquisas, de revisões sistemáticas e meta-análises, que é o Centro Cochrane, ele tem uma divisão simplesmente só dedicada à questão das práticas integrativas. Novamente eu reafirmo, nós não queremos tirar recursos do SUS das áreas básicas. Nós sabemos o tamanho do cobertor. A questão é o que queremos cobrir com este cobertor pequeno. Será que nós queremos tentar alongar o cobertor ou mostrar à população que mesmo com um cobertor pequeno, ela consegue novas estratégias de promoção de saúde e cuidado, principalmente no momento onde estamos numa reestruturação de paradigmas, não é? Aonde nós temos, em 2004, o primeiro levantamento do Ministério da Saúde, indicando que mais de 86% dos equipamentos de saúde já tinham alguma prática incorporada, não é? Essa política ela vem se desenhando com muito cuidado e, principalmente, com muita responsabilidade. E foi essa responsabilidade que levou as 4.000 pessoas agora ao Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares ao Rio de Janeiro, no Rio Centro. E são essas responsabilidades que levam há mais de 10 anos aos consórcios europeus, da Australásia e consórcios interamericanos de investigação em práticas integrativas. E diga-se, nós somos uma área transdisciplinar. Na verdade, nós não temos na questão central o papel somente do médico, mas o médico como um componente da equipe de saúde. O médico, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional e uma pessoa principal dentro de tudo isso, que é o nosso agente comunitário de saúde. Ou seja, nós queremos, principalmente dentro deste clipping, dentro desta discussão aqui, trazer que de maneira alguma nós queremos briga, nós queremos guerra, não é? Nós não queremos nenhum tipo de atuação ou ação beligerante. Nós queremos simplesmente a integralidade. E se o Ministério está querendo investir 17 bilhões dentro de um espectro das práticas integrativas, algumas que infelizmente as pessoas divulgam que não tem comprovação ou que não tem base, que se invistam o dobro ou o triplo em outras questões, mas que se também vá à literatura e se observe que infelizmente, como o próprio nosso querido companheiro de mesa disse, muitas das coisas que eram evidências até há 3 minutos atrás, hoje já podem ser desmontadas, como, por exemplo, a ação de alguns fármacos ou de algumas intervenções. Como pesquisador, eu falo isso. Eu só trabalho com questões cientificamente que podem ser comprovadas por estudos controlados.
e não apenas estudos quantitativos, mas também estudos qualitativos. Mas o que nós queremos? Integralidade. O Congresso aí, né, o Congresso Internacional de Práticas Integrativas de Saúde Públicas, que aconteceu recentemente, como você disse, foi agora no mês de março. Semana passada, Felipe, nós tivemos 8.500 inscrições feitas, 4.000 inscrições homologadas, mais de 400 trabalhos científicos apresentados com a participação de 60 países, inclusive com apoio dessa Frente Parlamentar de Práticas Integrativas e a presença de 8 ministros de Estados. Tá certo. Bom, antes de passar a palavra rapidinho para o Renato, para o Silvio aqui, deixa eu ler 2 comentários aqui que a gente recebeu de telespectadores. O primeiro do Michael Rossi, que diz o seguinte, a opinião dele aqui: um absurdo aprovarem pseudociência no SUS. Já não basta a quantidade de dinheiro desperdiçado com a parte operacional do sistema único. E a gente também tem a opinião do Fred Orlando Bolanos Dias, que faz a seguinte engadação: mas esse dinheiro deve se investir melhor. Estou seguro que a terapia de florais aqui não salva vidas, mas fazer um cateterismo cardíaco numa angina instável sim salva vidas. Acho que é isso aí, deu para entender mais ou menos. Você me dá licença? Até pegando o gancho do espectador, né? Eu acho assim, é claro que você tem que diferenciar, né? Assim, quando você dá assistência pública, você está dando diagnóstico e tratamento para um rol enorme de patologias totalmente heterogêneas, né? Então, obviamente, não se pensa em tratar, por exemplo, com homeopatia, uma angina aguda de coração, enfim, né? Mas eu volto a focar nessa questão. Ricardo, eu acho que o cobertor, você falou, tem que alongar o cobertor. Na prática, a gente sabe que isso é difícil, né? Falta realmente vontade política do nosso executivo e mesmo do nosso legislativo de alongar esse cobertor. Então, a gente tem que trabalhar com uma realidade, né? E essa realidade realmente é perversa, né? A gente tem um demolimento gradual do nosso sistema público de saúde, que era para ser exemplo, né? Como o Renato falou, de amplidão. A nossa Constituição dá um respaldo legal para essa universalização da saúde, que na prática tem extremas falhas, né? Então a gente tem que trabalhar assim com recursos finitos, né? E um dos fenômenos que acontece por conta disso é a judicialização da saúde, né? Isso move, segundo estudos que a gente faz lá na comissão, ao redor de 7 bilhões de reais, se você for pegar os 3 níveis, né? Federal, estadual e municipal, 7 bilhões de reais ano. Como que é isso? A pessoa não tem direito àquele medicamento que é de ponta, aquela tecnologia que é de ponta para diagnóstico, que entra no judiciário para conseguir isso via liminar, né? E o Estado que se vire para conseguir isso. Claro, existem distorções nesse processo todo, sim, mas isso acaba movendo um montante de dinheiro que talvez, se nós tivéssemos uma racionalidade maior na alocação desses recursos, talvez não precisasse dessa alternativa por parte do paciente. Você pega, por exemplo, o sistema inglês, que é considerado padrão, que também tem a sua parte de medicina alternativa, né? O tratamento integrativo. Eles evitam essa judicialização da saúde, ficando mais atentos em relação à própria renovação das tecnologias e das terapêuticas. Então, o que sai daquilo não entra. Então, existe um embasamento, uma renovação daquelas terapêuticas baseada em medicina, né? Por conta da medicina baseada em evidências, e aquilo entra para o cidadão tranquilamente. O que sair daquilo, o que extrapolar, não vai, né? Então, não existe esse fenômeno que existe aqui. Então, essa é uma questão que eu queria colocar. Realmente existem recursos finitos, ilimitados. A outra questão prática que me preocupa um pouco, até estava comentando com o Renato, a gente estava tomando café antes de entrar aqui. Como que você vai fazer a acreditação desse pessoal? Me parece assim, quando você lida com médico homeopata, com médico acupunturista, você tem uma formação, uma expertise de acreditação melhor, porque são pessoas que têm suas especializações, enfim. Agora, esses 17 bilhões vão ser pulverizados em prefeituras. Quem vai lidar com isso é o executivo.
via secretarias de saúde. Secretaria de Saúde vai repassar isso para os terapeutas, cromoterapeutas, apiterapeutas, enfim. Como que é a acreditação desse pessoal? Pergunto, Ricardo, né? Você que é um pesquisador da área. Será que você não pode correr o risco nesse processo de o cidadão que está doente cair na mão de um terapeuta que fez um curso de fim de semana, por exemplo, né? Acredito que tenha profissionais sérios nessas áreas, né? Realmente acredito. Agora, é um risco que você corre, né? De repente você desviar um recurso terapêutico que seria eficaz, eficiente, para um profissional que, não até por conta, não da falha da terapia em si, mas da acreditação e da formação desse profissional. Eu acho que é muito tênue ainda. Como que é a formação de um cromoterapeuta? De quem faz medicina, enfim, essas terapias alternativas. Eu fico preocupado com isso. Passar então a palavra para o Renato, depois o Ricardo responde para essa questão. A gente precisa deixar bem claro, mas muito claro para a população o seguinte: o médico não é um senhor absoluto do cuidado das pessoas. Isso tem que ficar muito claro. Nós defendemos que cada profissional da área de saúde tem seu espaço, tem seu lugar na conduta a ser implantada no resgate da saúde da população. Mas cada um tem seu lugar. O problema é que a gente não pode começar a confundir tudo e todos fazerem tudo ao mesmo tempo. Aí não dá certo. Porque o médico tem 8.000 horas de formação para poder ter o número que lhe permite exercer a profissão nesse país, né? E sob toda a fiscalização dos conselhos regionais que todas as outras especialidades, todas as outras áreas da saúde também têm. O problema é que quem é que está credenciado, quem é que está capacitado para fazer diagnóstico das doenças e propor tratamento? É o médico. Cada um na sua área vai determinar os cuidados que podem ser implantados, desde que tenha o conhecimento necessário para fazer o diagnóstico e tratar. Então, na ginecologia, na cardiologia, eu sou cirurgião. Então, a grande dificuldade minha e com o Ricardo já começa por aí, porque eu sou cirurgião, eu estou acostumado a intervir, né, de forma concreta para resolver problemas, né? Então, evidentemente que essa cultura que me foi passada durante toda a minha formação me faz ser um pouco mais diretivo nesse sentido. Acho que é impossível o médico fazer qualquer tipo de prática sem que ele tenha uma equipe multidisciplinar, mas cabe ao médico gerenciar esses recursos. Isso nós não podemos abrir mão, até porque pela abrangência do conhecimento que nos é dado, desde os primeiros anos de faculdade, depois na prática do internato e depois no final da formação, quando se vai para as especialidades. Nós entendemos que essas práticas de medicina integrativa, elas poderão ter seu lugar, elas deverão ter a sua base científica determinada. Também concordo inteiramente com o Ricardo de que existem remédios que têm muito menos resultados do que o placebo, nós sabemos disso, e está aí as estatinas, por exemplo. Nós sabemos muito bem que muitos trabalhos com drogas são financiados pela indústria farmacêutica, existem milhões de interesses altíssimos comerciais, e aí muitas drogas são implantadas sem que realmente tenham sua comprovação científica, mas isso são distorções. Não é porque existe uma distorção que nós vamos admitir que tudo possa ser feito de forma não científica. Então, hoje em dia se questiona terrivelmente o uso das estatinas, porque tem um monte de efeito colateral e uma parcela muito pequena da população se beneficia desse efeito antidislipidêmico dessas estatinas. E é usada a caminhão por tudo quanto é pessoa. A vitamina D também. Como a vitamina D agora virou febre. Todo mundo precisa, ainda mais num país tropical como o nosso, claro, que nós temos sol 365 dias por ano, fica tomando um monte de vitamina D de efeitos extremamente questionáveis. Porém,
a indústria por trás disso. O Helicobacter pylori, aquela bactéria que dá no estômago, que virou uma praga, todo mundo tem câncer, vai morrer porque tem Helicobacter pylori, e aí vem um monte de antibióticos e um monte de drogas para resolver isso, como se todo mundo precisasse tratar, o que não é verdade. Então, a gente tem que ter muito critério quando a gente avalia realmente os benefícios de determinada terapia que são colocadas em favor da população. Porém, nós temos que ser rigorosos, porque nós temos que zelar pela saúde da população. Isso é um dos princípios fundamentais do Código de Ética. O médico existe para zelar pelo benefício da saúde da população. E para isso, nós temos que envidar todos os esforços, todo o conhecimento científico reconhecido pela comunidade científica em benefício do paciente. Então, se a prática integrativa trouxer à luz os resultados cientificamente comprovados que possam ser abrangidos a toda a população, certamente nós iremos rever essa posição. Mas no nível de conhecimento que temos hoje, nós não podemos admitir que os pronto-socorros fiquem sobrecarregados do jeito que estão. Pessoas morrendo na fila por falta de cuidados, por falta de médico, falta de remédio, falta de espaço, falta de leito, falta de recurso tecnológico, morre lá porque não tem dinheiro, e aí nós vamos financiar práticas que realmente devem ter seu valor, mas ainda não podem ser admitidas como práticas comprovadamente resolutivas do ponto de vista da saúde. Tá certo. Antes de eu passar a palavra para o Ricardo aqui, deixa eu passar nosso telefone novamente, 3396-4944. Tem também a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, que é o facebook.com/Câmara São Paulo, para você que está nos assistindo, queira mandar sua pergunta ou seu comentário. Ricardo, vamos lá então falar um pouquinho sobre essa questão da acreditação, da formação profissional, como o Silvio tinha colocado. Primeiro, posso te pedir um favor, Felipe? Claro, à vontade. Para que eu possa me dirigir ao telespectador, que vocês fiquem tranquilos, sossegados, porque aqui somos todas pessoas comprometidas com a saúde. Então, Renato não tem nada contra mim, né? Ele falou para mim o problema com o Ricardo. Não, nós estamos discutindo matemática e é a favor de você, telespectador. Por favor, não me entenda mal, de maneira alguma. Né? Só colocando aqui para os telespectadores que não haverá hoje o MMA aqui na TV Câmara. E é muito saudável essa divergência até de opiniões. Exatamente. A discussão é o que enriquece, a discussão é o que traz a ciência. Isso, né? traz a luz. Agora, Silvio, eu tinha falado em alongar o cobertor. Muitas vezes eu tinha falado antes de alongar o cobertor, que muitas vezes, se o cobertor é curto e não tem como alongar o cobertor, que nós possamos ensinar a pessoa a se cobrir com o cobertor do tamanho que ela tem, né? Eu concordo plenamente com posições suas, com posições do Renato, que falam sobre a preocupação que nós temos em acreditação e o problema que nós temos hoje em dia de verbas e hospitais no SUS. Primeiramente, como acreditar um profissional? Hoje em dia nós temos acupuntura e homeopatia, que são especialidades médicas reconhecidas, e nós temos associações que aferem o título de especialista, certo? Uma determinada carga horária e o profissional faz uma prova para ter esta questão. Da mesma maneira, o que nós nos preocupamos? Que estas acreditações, que estas formações também sejam robustas e sólidas. Nós temos, por exemplo, projetos de implementações de práticas aqui no município de São Paulo, onde nós vamos tentar seguir critérios extremamente rigorosos de formação para que nós possamos colocar esses cuidadores em campo de uma maneira racional, de uma maneira segura, de uma maneira eficaz. Para que o telespectador saiba, nós temos no município de São Paulo a primeira residência multidisciplinar em práticas integrativas e complementares em saúde, né? Esta residência, ela cobre o quê? Ela cobre esta lacuna que o Silvio falou, né? Hoje em dia, por exemplo, nós ouvimos lá no Congresso do Rio de Janeiro, e eu ouvi o ano passado em Berlim, no Congresso Mundial de Medicina Integrativa, no europeu, pessoal da Ayurveda, para você colocar um cuidador da Ayurveda para trabalhar, ele precisa de 5 anos de formação.
Na Índia, nós temos, além do Ministério da Saúde, o Ministério da Longevidade. Então, Silvio, a sua preocupação é a minha preocupação e a preocupação de todas as pessoas sérias, né? Como a nossa preocupação também é com a escassez de recursos, né? Eu dando aula numa faculdade de medicina, todos os dias eu passo dentro de um hospital e vejo a penúria. Mas eu também vejo uma população que se ela não pode, entre aspas, se curar, que nem este é o preceito básico das práticas integrativas, que nós possamos trazer o quê? Uma condição de que a pessoa ela possa ser assistida de uma outra maneira, sem excluir a medicina convencional. É claro que, como o telespectador disse, nós não vamos pegar e substituir o implante de um stent por florais, né? A gente precisa tomar cuidado com esses radicalismos. Porém, nós podemos diminuir a ansiedade com alguns tipos de práticas. Uma coisa que é importantíssima e que é uma preocupação que foi debatida nesse congresso: como será utilizado esse recurso? Esse recurso será destinado de que maneira? Na formação sólida de profissionais, na implementação de políticas municipais e estaduais. Nós temos exemplos maravilhosos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde nós temos hospitais de grande porte que tem o médico, e aí, Renato, é uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro também ao telespectador: cabe a ele dar o diagnóstico, cabe a ele dar todo o encaminhamento pela medicina convencional, mas também fica a ele aberto a questão da indicação de que a pessoa passe por algum profissional das práticas integrativas. E uma coisa também à população, e que fica bem claro, Felipe, hoje em dia nós temos na rede pública uma grande percentagem de profissionais que trabalham nas práticas integrativas e que muitas vezes, na maior parte delas, fazem trabalhos voluntários e orientados pela equipe médica. Nós temos aqui em São Paulo o Hospital do Servidor Público Municipal com um serviço com 19 anos de práticas. E pela questão da ciência, já encerrando essa temática, nós temos o quê? Nós temos o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina da USP, a Escola de Enfermagem, com grupos que remontam desde a década de 80, com estudos robustos, né? Eu tenho um trajeto de pesquisa há 23 anos. Eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado pelas melhores escolas do país, né? Então, respeitamos a opinião do telespectador, mas que ele tente entender o que significa pseudociência, e não é o Ricardo que está falando isso. Convido o telespectador a entrar, por exemplo, num recurso de busca chamado de PubMed, não é? Que é a ferramenta mais utilizada por nós da área de saúde para a coleta de artigos científicos, e que eles coloquem lá uma palavra por uma e vejam a quantidade de estudos, não é? Tá certo. Ricardo, nós já está chegando no final, vou pedir um minutinho para cada um aqui, uma consideração final, a gente aproveita e já deixa o contato de cada um de vocês, vamos dar seguimento aqui à sequência com o Silvio, depois eu passo a palavra aqui rapidinho para o Renato e uma consideração bem rapidinha final aqui do Ricardo também. Vamos lá, Silvio, por gentileza. Eu vou colocar uma preocupação final que eu comentar aqui. Tá. Eu sou médico, advogado, e na área jurídica eu atuo na defesa profissional do médico. É o meu foco, né? Eu fico um pouquinho preocupado em relação ao potencial erro terapêutico. Não vou chamar de erro médico, né? E também me fico um pouco curioso em relação à logística, se a pessoa vai procurar diretamente um terapeuta ou vai passar por um filtro médico para depois passar para o terapeuta. Porque se houver um erro terapêutico, né, como é que fica isso legalmente, né? A gente tem toda uma estrada, né, nessa modulação do erro médico, tanto no nível ético-disciplinar quanto no nível civil, penal, enfim. Agora, como é que fica essa coisa do terapeuta, né? Quem vai responder por isso? O terapeuta, o secretário de saúde, enfim. Tá certo, tá feito aí o questionamento. Renato, por gentileza. Eu sempre me coloquei muito contra uma propaganda das medicações que diz o seguinte: se não houver melhora dos sintomas, o médico deverá ser procurado. Então você toma esse remédio durante muito tempo e se não melhorar, daí você procura o médico. Quanto tempo se perdeu nisso?
quanto tempo nós retardamos a pesquisa diagnóstica e a implantação do tratamento correto. E isso nós vemos todos os remédios, quando se faz propaganda nas mídias disponíveis, se vê lá embaixo. Não haver melhora dos sintomas, o médico deve ser procurado. Essa é a nossa preocupação. O acesso às terapias comprovadas são muito restritas no nosso país por todas as razões aqui já debatidas. Eu me preocupo muito se nós não vamos estar disponibilizando uma população que terá seu diagnóstico retardado e o seu tratamento postergado, e aí então quando a gente vai tratar as coisas já estão muito mais complicadas. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outros debates como esse, porque sem dúvida o Ricardo tem toda a razão. Nós não estamos aqui para defender pontos de vista congelados. Nós não estamos aqui para sermos retrógrados diante da evolução do conhecimento humano. Muito ao contrário, é isso que nos move. É a busca do conhecimento, é a busca daquilo que vai fazer o melhor em benefício da população. E nós vamos ter que discutir isso à exaustão, e obrigado pela oportunidade de estar aqui com os senhores. Obrigado a vocês. Ricardo, por gentileza. Bom, falar para eu fazer um comentário rápido é uma coisa muito complicada, mas eu vou tentar nos 40 segundos que me restam. Muito obrigado pela oportunidade, ao Renato, ao Silvio, a você, Felipe. Principalmente que a população ela tenha uma certeza. A preocupação expressada pelo Renato, pelo Silvio, é uma preocupação nossa. Do quê? De que as práticas elas sejam muito rigorosamente avaliadas, que se possa dar uma atenção muito especial à questão de que, com certeza, cabe ao médico, ao diagnóstico, ele vai fazer o filtro para a indicação e as pessoas seguirão propostas muito sérias, com muita preocupação na segurança e eficácia. E uma coisa que é fundamental, procure informações, procure saber o que são as práticas integrativas. O alternativo é o que quer excluir, o integrativo é o que quer incluir. E, na verdade, o que nós queremos não é simplesmente o curar ou simplesmente aliviar as dores. Nós queremos, sobretudo, promoção de saúde integral, qualidade de vida à população e qualidade de vida ao SUS. Muito obrigado. Tá certo. Agradecer novamente ao Ricardo, ao Silvio e ao Renato. Muito obrigado por esse debate bastante esclarecedor. E obrigado também a você que nos acompanhou em mais um programa Clipping Eletrônico. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.